4 anos atrás, me mudei para a casa do meu namorado, quando ele perdeu o emprego e disse que precisava de um tempo para se reerguer. Eu tinha comprado a casa com o dinheiro de uma rescisão trabalhista, mas coloquei no nome dos dois para dar segurança. Como ele pediu. Assumi as contas, segurei as pontas e ouvi calada as promessas que ele nunca cumpria. No Natal, ele me disse que eu não podia ir com ele para a casa da mãe dele porque não era família de verdade. 2 semanas depois, ele me ligou pedindo dinheiro. Só que agora sou eu quem tá jogando o jogo. A frase que quebrou tudo saiu do nada, enquanto eu estava parada na nossa sala com os presentes embrulhados na mesa e a sobremesa que passei 3 horas fazendo ainda esfriando no balcão. Não tem espaço para você no carro, só vou levar minha mãe, minhas irmãs e os convidados de verdade. Eu congelei, sorri e disse, beleza, boas festas. Depois fui pro quarto, peguei minha mala pequena, joguei umas roupas e fui para casa. Da minha prima. Não mandei mensagem, não liguei, não desejei Feliz Natal. Ele também não, só vi uma foto no Instagram, ele com a família, na frente da árvore da mãe dele. Comentário da irmã. Só os de casa. Me doeu. Mas eu respirei fundo e lembrei. A casa ainda tá no meu nome. Na casa da minha prima, abri meu e-mail e procurei. Escritura Casa Rua Monteiro. Achei o PDF. Ainda tá lá. Só no meu nome. Ele nunca assinou a transferência. Disse que não tinha pressa. Hoje agradeço. Porque agora eu tenho um plano. 2 semanas depois do Natal, ele ligou. Não atendi. Tocou de novo. Deixei no mudo. Na 3ª tentativa, mandou mensagem. Amor, tá podendo me ajudar com uma coisa rapidinho? Rapidinho. Claro. Me empresta 2.500? Tô com um problema no banco. Segunda te devolvo. Nem oi, nem como você tá, nem desculpa pelo Natal. Só me empresta. Respirei fundo e fui até a sala ver minha prima. Ele caiu do pedestal, eu disse. Ela só riu. Já era hora. Respondi com calma. Agora não dá, mas a casa tá aqui se quiser conversar. Ele respondeu com um emoji de interrogação. Depois silêncio. Meia hora depois. VC não tá em casa? Não, querido, mas você vai estar. Voltei para casa. Esperei ele sair. Liguei para uma amiga. Em meia hora a gente desceu com 2 malas dele, um saco com tênis e o PlayStation. Tudo no portão. Mandei a foto. Se quiser suas coisas, estão aqui. O celular começou a vibrar. Ligação atrás de ligação. Depois vieram os áudios. Você tá maluca? Minha mãe vai te processar. Essa casa é minha também. Deixei tocando enquanto fazia chá. A tempestade só começou. Liguei para minha advogada. Expliquei tudo. Ela só perguntou. Quer que eu vá contigo amanhã no cartório para regularizar tudo? Quero. E mais. Quero ele fora legalmente. Ela me disse para não abrir a porta, que era meu direito, e que ele ia espernear. Estava certa. Às 22h ele veio. Começou a gritar no portão. Você tá jogando fora 4 anos. Isso é traição, você tá com outro? Abri a janela. É, tô com outra pessoa agora. Eu mesma. Fechei com gosto. Meia hora depois, recebo ligação da mãe dele. Você não tinha o direito de fazer isso com ele. Ele te deu tudo. Quase ri. Dona Sônia, ele não pagou nem o Wi-Fi esse ano. Todo. Ela desligou, mas postou no Facebook. Pessoas ingratas sempre se revelam. Ri mais ainda. Peguei os extratos bancários, as contas no meu nome, a escritura, tudo num arquivo. Mandei para ele por e-mail com o título "Para sua consulta jurídica". Sem texto no corpo. Só isso. Silêncio de novo. No outro dia de manhã, a irmã dele me mandou mensagem. Você sempre foi uma interesseira. Nunca gostou de verdade dele. Mandei uma resposta simples. Confirma seu Pix para eu te mandar a fatura da geladeira que ele te deu com meu cartão. Nunca mais respondeu. Hoje, às 4h ele voltou a ligar, dizendo que estava arrependido, que ia mudar, que me amava. Disse que tinha um plano, vender o carro e pagar tudo que devia. Fiquei em silêncio. Ele perguntou,
Você ainda me ama? E foi aí que caiu a ficha. Respondi com a verdade mais simples e dura que tinha dentro de mim. Talvez eu tenha amado a ideia de você. Não você. Ele não respondeu. Só escreveu: você vai se arrepender. Bloqueei. Com os papéis na mão, fui andando até o cartório com minha advogada. Respirei o ar fresco, senti o sol no rosto. Entrei, assinei o que precisava. Agora, não tem mais volta. A casa é minha. E a paz também. Voltei para a casa da minha prima. Ela tinha feito lasanha. Hoje é seu Natal, ela disse. Comi sorrindo. Pela primeira vez em 4 anos, senti o gosto real da comida. E da liberdade. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Levei uns segundos para entender o que era. Era alívio. Puro alívio. Peguei meu celular e vi que tinha 23 chamadas perdidas dele. 23. Apaguei todas sem ouvir. Fui tomar café com minha prima e ela me olhou diferente. Você tá com cara de quem dormiu bem, ela disse. É verdade. Dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em muito tempo. Sem acordar no meio da madrugada pensando em conta para pagar. Sem escutar ele resmungando que eu não fazia nada direito. Sem fingir que estava dormindo quando ele chegava tarde. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Era a voz dele. Por favor, me escuta só 2 minutos. Desliguei. 5 minutos depois, outro número desconhecido. Você não pode fazer isso comigo. Desliguei de novo. Percebi que ele estava pegando o telefone emprestado para me ligar. Que desespero. Que patético. Bloqueei os números um por um. Minha prima riu quando contei. Ele está descobrindo como é não ter tudo na mão. Passei o resto do dia organizando meus documentos, separando o que era meu do que era dele. Foi aí que me dei conta de uma coisa. Quase tudo era meu. O sofá, que eu comprei quando a gente se mudou. A televisão que eu paguei em 12 vezes. O micro-ondas, a máquina de lavar, até a cama. Ele só tinha trazido roupas e aquele PlayStation velho. E eu achando que a gente tinha construído alguma coisa juntos. Que piada. À noite, fui até a casa para pegar mais algumas coisas minhas. Tinha uma placa de "Vende-se" na porta da vizinha. Pensei em como seria bom se ele tentasse vender a casa. A surpresa que ele ia levar. Entrei, peguei meus livros, meus CDs, minha panela de pressão. Tudo que tinha valor sentimental para mim. Quando saí, tranquei a porta e senti que estava fechando mais do que a casa. Estava fechando um ciclo. Na segunda-feira seguinte, voltei ao trabalho. Todo mundo perguntando como foi o Natal, se eu tinha descansado bem. Eu só sorria e dizia que foi ótimo. Não era mentira. Foi libertador. Durante o almoço, minha colega Ana me chamou para conversar. Você tá diferente. Ela disse. Mais leve. Contei tudo para ela. Ela ficou boquiaberta. Menina, você fez certo. Eu sempre achei ele meio estranho. Meio estranho era pouco. O homem vivia na minha casa há 4 anos sem pagar uma conta. Na hora do café, recebi uma mensagem da mãe dele. Preciso conversar contigo. Não respondi. Meia hora depois, outra. É sobre o futuro do meu filho. O futuro do seu filho não é problema meu, dona Sônia. Bloqueei ela também. Não tinha mais paciência para drama de família alheia. Quando cheguei em casa, à noite, tinha um envelope embaixo da porta. Meu nome escrito à mão. Abri. Era uma carta dele. 3 páginas de letra miúda falando sobre arrependimento, sobre como ele ia mudar, sobre os planos que a gente tinha feito juntos. No final, ele escreveu: Você é a mulher da minha vida. Não joga fora o que a gente construiu. Que construiu? O quê? Eu construí. Ele só morou. Rasguei a carta e joguei no lixo. Mas antes fotografei. Vai que ele inventa alguma história depois. Liguei para minha advogada e contei sobre a carta. Ela disse que era bom eu ter fotografado tudo. Documenta qualquer contato que ele fizer. Pode ser que a gente precise depois.
Depois do quê? Nunca. Sabe como um homem desesperado pode reagir? Ela disse. Um arrepio subiu pela minha espinha. Na terça-feira, ele apareceu no meu trabalho. Eu estava saindo pro almoço quando vi ele parado na recepção. Meu coração disparou. Como ele sabia onde eu trabalhava? Claro que sabia. A gente namorava há 4 anos. Mas nunca tinha vindo aqui antes. Ele me viu e veio caminhando na minha direção. Preciso falar contigo. Sua voz estava diferente. Mais baixa, mais controlada. Isso me assustou mais do que os gritos. Aqui não, eu disse. Então onde? Eu olhei em volta. Todo mundo olhando. O segurança já tinha se aproximado. Em lugar nenhum. A gente não tem mais nada para conversar. Ele ficou parado ali, me encarando. Por uns segundos pensei que ele ia fazer uma cena. Mas ele só balançou a cabeça e saiu. O segurança veio falar comigo. Tudo bem, moça. Expliquei rapidamente. Ele anotou o nome dele num caderninho. Se ele aparecer de novo, a gente não deixa subir. Aquela tarde no trabalho foi um inferno. Não consegui me concentrar em nada. Ficava olhando para a janela pensando se ele ia aparecer de novo. Minha chefe perguntou se eu estava bem e eu contei resumidamente a situação. Ela ficou preocupada. Você quer que eu fale com o RH para reforçar a segurança? Agradeci, mas disse que não precisava. Ainda. Quando saí do trabalho, pedi para o segurança me acompanhar até o ponto de ônibus. Ele foi gentil, disse que não, era incômodo nenhum. No ônibus fiquei nervosa o tempo todo, olhando pelos vidros, checando se ele não estava me seguindo. Que paranoia, mas ao mesmo tempo, que necessária. Liguei para minha prima e contei. Vem dormir aqui hoje, ela disse. Não quero você sozinha. Topei na hora, não queria ficar sozinha mesmo. Passei na casa só para pegar pijama e escova de dente. Entrei e saí correndo. Na casa da minha prima, me senti segura de novo. A gente pediu pizza e ficou assistindo filme. Coisas bobas na Netflix. Mas eu precisava dessa normalidade. Dessa sensação de que a vida podia ser simples. Podia ser simples. Meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Atendi sem pensar. Você não pode me ignorar para sempre. Era ele. Como conseguiu meu número se eu tinha bloqueado todos os contatos dele? Posso sim, tô fazendo isso agora. A gente precisa resolver as coisas como adultos. Adultos? Onde estava o adulto quando ele passou 4 anos sem pagar uma conta? As coisas já estão resolvidas. A casa é minha. Você não mora mais lá. Fim. Desliguei e bloqueei o número. Minha prima me olhou. Ele não vai desistir fácil, né? Balancei a cabeça. Conhecia ele bem o suficiente para saber que não. Ele sempre foi teimoso. Sempre quis ter a última palavra. Na quarta-feira, acordei com uma mensagem no WhatsApp, de um número que eu não conhecia. Bom dia, aqui é a Carla, irmã do Marcos. Posso falar contigo? Marcos. Até o nome dele me dava nojo agora. Não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem. Por favor, é só 5 minutos. Pelo bem dele. Pelo bem dele? E o meu bem? Quem se preocupou com o meu bem durante esses 4 anos? Bloqueei o número e fui trabalhar. No elevador, encontrei meu vizinho do apartamento onde eu morava antes. Oi, tudo bem? Soube que você se mudou. Expliquei rapidamente. Ele fez uma cara estranha. Que coincidência. Ontem um cara apareceu lá perguntando sobre você. Dizia que era seu namorado. Meu sangue gelou. Que cara? Alto, cabelo preto, meio nervoso. Disse que você tinha sumido e ele estava preocupado. Agradeci a informação e subi correndo para o meu andar. Liguei para minha advogada na mesma hora. Isso é assédio, minha advogada disse sem hesitar. Ele tá te perseguindo no trabalho, procurando você em lugares onde você morava. A gente precisa pensar numa medida protetiva. Medida protetiva. Nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas ele estava escalando a situação.
Não era mais só ligações e mensagens. Era presença física. Era investigação. Era invasão da minha privacidade. O que eu preciso fazer? Perguntei. Documenta tudo. Cada contato, cada aparição, cada tentativa. Vamos precisar de provas. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Como chegamos a esse ponto? 4 anos atrás, ele era só um cara desempregado, que precisava de ajuda. Agora ele era uma ameaça, uma sombra que não me deixava em paz. Guardei o telefone e tentei focar no trabalho. Mas como focar quando você não sabe onde a pessoa vai aparecer? Na hora do almoço, decidi não sair. Pedi delivery e comi na minha mesa mesmo. Meus colegas estranharam, mas não expliquei. Como explicar que tô com medo do meu ex-namorado? Parece coisa de filme, de noticiário, não de gente comum como eu. Mas estava acontecendo. Às 2 da tarde, a recepcionista me ligou. Tem um rapaz aqui perguntando por você. Diz que é urgente. Meu coração disparou. Como ele é? Alto, cabelo preto, tá meio agitado. Era ele, de novo. Fala que eu não tô. E se ele insistir, chama a segurança. Fiquei tremendo na minha cadeira. 5 minutos depois, ela ligou de novo. Ele foi embora, mas deixou isso aqui. Era um envelope, mais uma carta. Pedi para ela subir. Quando vi minha caixa de correio, tremeu na minha mão. Não queria abrir, mas precisava saber o que ele estava pensando. Dessa vez era diferente. Não. Era carta de amor ou arrependimento. Era cobrança. Você me deve uma explicação. Você me deve respeito. Você me deve 4 anos da minha vida. Me deve? Eu que sustentei ele por 4 anos. Eu que paguei as contas enquanto ele procurava emprego. Eu que aguentei humilhação na frente da família dele. E ele acha que eu devo alguma coisa pra ele? A carta continuava. Não vou parar até você me ouvir. Conheço todos os seus lugares. Sei onde você trabalha, onde você almoça, que ônibus você pega. Minha mão começou a tremer. Isso era ameaça clara. Fotografei a carta e mandei para minha advogada na mesma hora. Ela respondeu em 5 minutos. Vamos na delegacia agora. Isso não é mais caso civil. É criminal. Saí do trabalho mais cedo e fui direto encontrar ela. No caminho, fiquei olhando para trás o tempo todo. Será que ele estava me seguindo? Será que sabia que eu estava indo na delegacia? A delegacia da mulher ficava num prédio velho no centro, lugar que eu nunca pensei que fosse pisar. Minha advogada já estava esperando na porta. Como você tá? Perguntou. Assustada, respondi. Era a verdade. Subimos juntas e explicamos a situação para a delegada. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar sério. Ela leu a carta e fez algumas perguntas. Ele já foi violento com você? Não fisicamente, mas psicologicamente? Todos os dias nos últimos meses. Ele tem acesso à sua casa? Não mais. Mudei as fechaduras. Ele conhece sua rotina? Conhece. Conhece demais. A delegada preencheu uns papéis e explicou o procedimento. Vamos fazer um boletim de ocorrência por perturbação e ameaça. Com base nisso, você pode pedir uma medida protetiva. Assinei tudo o que precisava assinar. Saí de lá me sentindo mais protegida, mas também mais vulnerável. Agora era oficial. Eu tinha medo dele. No dia seguinte, resolvi que não ia mais viver com medo. Mudei minha rotina completamente. Saía de casa em horários diferentes, pegava caminhos alternativos, almoçava em lugares novos. Parecia exagero, mas era necessário. Não queria dar chance para ele mapear meus movimentos de novo. Minha prima sugeriu que eu instalasse um aplicativo no celular que compartilhava minha localização com ela em tempo real. Assim eu sei onde você está sempre, ela disse. Fiz isso mesmo. Toda precaução era pouca. No trabalho avisei minha chefe sobre a situação. Ela foi compreensiva e disse que iam reforçar as instruções na recepção. Ninguém subiria sem autorização expressa. Me senti mais segura sabendo disso. Mas, ao mesmo tempo, odiava ter que viver assim. Odiava que ele tivesse esse poder sobre minha rotina,
sobre minha paz. Durante 3 dias, silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição. Comecei a relaxar um pouco. Talvez ele tivesse entendido o recado. Talvez tivesse desistido. Mas na sexta-feira, quando cheguei em casa da minha prima, ela estava com uma cara estranha. "O que foi?" perguntei. "Alguém passou aqui perguntando por você. Disse que era entregador." Meu estômago embrulhou. Como era? Alto, cabelo preto, dirigindo um carro preto. Era ele. Tinha descoberto onde eu estava ficando. "Eu não abri o portão", ela disse. "Falei que você não morava aqui." Mas ele insistiu. Disse que tinha uma encomenda urgente. Agora ele estava usando disfarces, inventando desculpas. A situação estava ficando mais séria. Liguei para minha advogada e contei. "Vamos acelerar o processo da medida protetiva", ela disse. "Isso não pode continuar assim." No sábado de manhã, resolvi ir na casa pegar mais algumas coisas minhas. Não podia deixar ele me impedir de acessar minha própria propriedade. Pedi para minha prima ir comigo. "Não quero que você vá sozinha", ela disse. Chegamos lá por volta das 10 horas. A rua estava quieta, normal. Abri o portão e entramos. Tudo parecia normal por fora. Mas quando abri a porta da casa, levei um susto. Alguém tinha entrado. Não tinha nada quebrado, nada revirado, mas eu conhecia cada cantinho daquela casa. Algumas coisas estavam fora do lugar. Uma gaveta meio aberta aqui, um armário entreaberto ali. "Você tem certeza que trancou tudo direitinho quando saiu?" minha prima perguntou. Tinha certeza absoluta. Alguém tinha entrado ali. E eu sabia quem era. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Não podia deixar isso passar batido. Os policiais chegaram em 20 minutos. 2 homens jovens que fizeram um relatório básico da situação. "Tem alguma coisa faltando?" perguntaram. Olhei ao redor. Nada tinha sido levado. Mas tinha um cheiro. Diferente na casa. Um perfume que eu conhecia bem. O perfume dele. "Ele esteve aqui", eu disse para os policiais. "Tenho certeza." Eles anotaram tudo, tiraram algumas fotos, me deram um número de protocolo. "A senhora vai querer mudar as fechaduras?" perguntou um deles. "Já mudei", respondi. "Então, como ele entrou?" Essa era a pergunta de 1 milhão. Como ele conseguiu entrar numa casa com fechaduras novas? A única explicação que fazia sentido era que ele tinha feito cópia das chaves antes de eu mudar as fechaduras. Ou que ele tinha encontrado uma forma de entrar que eu não tinha pensado. De qualquer jeito, agora eu sabia que a casa não era mais segura. Saímos de lá e fomos direto para uma loja de material de construção. Comprei tudo o que precisava para reforçar a segurança. Trancas adicionais, sensor de movimento, até uma câmera pequena para a porta da frente. Gastei uma fortuna, mas minha segurança não tinha preço. Minha prima me ajudou a instalar tudo. A gente passou a tarde toda trabalhando. Quando terminamos, a casa parecia um bunker. Exagero? Talvez, mas necessário. Testamos tudo 2 vezes, para ter certeza que estava funcionando. A câmera gravava direto no meu celular. O sensor acendia luzes automáticas. As trancas eram impossíveis de forçar. "Agora sim", minha prima disse. "Se ele tentar entrar aqui de novo, você vai saber." Mas eu ainda não me sentia segura para voltar a morar ali. Pelo menos não sozinha. Decidi ficar mais alguns dias na casa da minha prima. Na segunda-feira, recebemos a resposta do pedido de medida protetiva. Foi aprovada. Ele não podia mais se aproximar de mim, da minha casa, do meu trabalho. Tinha que manter uma distância mínima de 300 metros. Qualquer descumprimento resultaria em prisão imediata. Minha advogada explicou que agora era só questão de notificar ele oficialmente. "Um oficial de justiça vai entregar a intimação", ela disse. "A partir desse momento, se ele te incomodar de qualquer forma, é crime." Me senti aliviada. Finalmente tinha proteção legal. Mas ao mesmo tempo, sabia que um papel não ia resolver tudo. Se ele quisesse me fazer mal, uma medida protetiva não ia impedir fisicamente. Era só um documento. A proteção real dependia de mim mesma, da minha vigilância, das minhas precauções.
Mesmo assim, era melhor ter esse respaldo legal do que ficar completamente desprotegida. Na terça-feira, recebi uma ligação da delegacia. A intimação foi entregue, a delegada disse. Ele foi notificado oficialmente sobre a medida protetiva. Perguntei como ele reagiu. Ficou alterado. Disse que era injustiça, que você estava inventando tudo. Mas assinou o recebimento. Pelo menos ele sabia oficialmente que agora tinha consequências legais pelos atos dele. Esperava que isso fosse suficiente para ele parar. Mas no fundo, conhecendo o temperamento dele, sabia que podia ter efeito contrário. Podia deixar ele mais raivoso, mais desesperado. Passei o dia inteiro tensa, esperando alguma reação. Meu telefone estava sempre na mão, pronto para ligar para a polícia se precisasse. No trabalho, todo mundo já sabia da situação. Meus colegas ficavam de olho em qualquer movimento estranho na recepção. Era constrangedor precisar disso, mas era reconfortante também, saber que não estava sozinha nessa. À noite, quando cheguei na casa da minha prima, ela estava assistindo o noticiário local. "Olha isso!" ela disse apontando para a TV. Era uma reportagem sobre violência doméstica, sobre como os casos tinham aumentado na cidade. Estatísticas que me arrepiaram. 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência do companheiro. 1 a cada 7 horas, uma mulher é morta por violência doméstica no Brasil. Números que antes eram só números, agora tinham cara. Tinham a minha cara. "Você fez certo procurando ajuda cedo", minha prima disse. "Muitas mulheres esperam até ser tarde demais." Era verdade. Eu tinha tido sorte de reconhecer os sinais antes que a situação ficasse ainda pior. Mas ainda assim, me sentia vulnerável. Como se estivesse caminhando numa corda bamba, tentando manter o equilíbrio entre a vida normal e a proteção necessária. Na quarta-feira, a câmera da minha casa captou o movimento. 3 da madrugada. Uma figura se aproximando do portão, testando a fechadura, caminhando ao redor da casa. As imagens não estavam muito nítidas por causa da escuridão, mas eu reconhecia aquela silhueta. Era ele, descumprindo a medida protetiva na primeira noite. Salvei o vídeo e mandei para minha advogada imediatamente. "Isso é prova suficiente", ela respondeu. "Vamos comunicar à delegacia agora mesmo." Liguei para o número de emergência que a delegada tinha me dado. Meia hora depois, 2 viaturas passaram pela casa. Mas ele já tinha ido embora. "Ele volta", o policial disse. "Esse tipo sempre volta. Mas agora a gente tem prova que ele descumpriu a medida. Da próxima vez que prender ele, vai ser mais complicado para soltar." Da próxima vez. Isso significava que ia ter próxima vez. A ideia me deixou mais angustiada ainda. Passei o resto da semana checando a câmera obsessivamente. Acordava de madrugada só para ver se tinha movimento. Minha prima começou a se preocupar com meu estado mental. "Você não pode viver assim", ela disse. "Ele já ganhou se você está vivendo com medo o tempo todo." Tinha razão. Mas como não ter medo? Como viver normalmente sabendo que alguém está te perseguindo, te vigiando, invadindo sua privacidade? Comecei a fazer terapia. Uma psicóloga especializada em casos de violência doméstica. Foi ela que me ajudou a entender que o que eu estava passando tinha nome. Stalking. Perseguição. Obsessiva. E que não era culpa minha. "Muitas mulheres se culpam", ela disse. "Acham que fizeram alguma coisa para merecer essa perseguição. Mas a responsabilidade é sempre do agressor." Ouvir isso me aliviou um pouco. Pelo menos eu não estava ficando louca. O que ele estava fazendo realmente era crime. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era da mãe dele. "Você precisa retirar essa queixa", ela disse sem rodeios. "Meu filho não é criminoso." Fiquei sem palavras por alguns segundos. A audácia da mulher me impressionou. "Dona Sônia, seu filho está descumprindo uma medida protetiva. Isso é crime, sim. Ele só quer conversar com você, resolver as coisas." Resolver que coisas? Não tinha nada para resolver. Ele tem que aceitar que acabou e me deixar em paz. A conversa foi ficando mais tensa.
Ela começou a gritar, a me xingar, a dizer que eu era uma pessoa ruim que estava destruindo a vida do filho dela. Desliguei o telefone, mas a ligação me deixou pensando. Se a família estava envolvida, a situação podia ser mais complicada do que eu imaginava. Liguei para minha advogada e contei. Documenta essa ligação também, ela disse. Pode ser que eles tentem pressionar você de outras formas. Nesse fim de semana, decidi fazer uma coisa que não fazia há meses: sair para me divertir. Minha prima sugeriu a gente ir no cinema, algo normal, simples. Você precisa lembrar que ainda tem uma vida, ela disse. Fomos assistir uma comédia boba. Por 2 horas consegui não pensar nele, não pensar em medida protetiva, não pensar em perseguição. Só ri, comi pipoca, me senti normal. Foi libertador. Na saída, a gente foi tomar um sorvete. Tava caminhando na rua, conversando, quando vi uma sombra familiar refletida na vitrine de uma loja. Virei rapidamente. Era ele. Do outro lado da rua, me observando. Meu coração disparou. Ele acenou como se fosse a coisa mais natural do mundo. É ele, sussurrei para minha prima. Ela olhou e ficou tensa também. Vamos embora, ela disse. Agora. Entramos no primeiro táxi que apareceu. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pelo vidro traseiro. Ele não nos seguiu, pelo menos não visivelmente. No domingo, tomei uma decisão. Ia voltar para minha casa. Não podia deixar ele controlar minha vida para o resto da vida. A casa era minha. Eu tinha direito de morar lá. Além disso, agora tinha câmeras, alarmes, trancas reforçadas. E, principalmente, tinha a medida protetiva. Se ele se aproximasse, ia ser preso. Minha prima tentou me dissuadir. Fica mais uns dias aqui, até as coisas esfriarem. Mas eu estava cansada de viver como refugiada na minha própria cidade. Peguei minhas coisas e voltei. A casa estava exatamente como eu tinha deixado. Chequei todas as câmeras, todos os sensores. Tudo funcionando perfeitamente. Fiz um jantar simples, assisti TV, tentei me sentir em casa de novo. Era estranho. 4 anos morando ali com ele. E agora me sentia estranha no meu próprio espaço. Como se o lugar tivesse sido contaminado pela presença dele. Durante a noite, cada barulho me fazia sobressaltar. O vento na janela, um carro passando na rua, o gato do vizinho andando no telhado. Tudo virava ameaça na minha cabeça. Às 2 da madrugada, o sensor de movimento acendeu as luzes do quintal. Meu coração quase saiu pela boca. Peguei o celular, abri o aplicativo da câmera. Não era nada. Só um gato mesmo. Respirei aliviada, mas não consegui mais dormir. Fiquei acordada até o sol nascer, de ouvido atento a qualquer som diferente. Na segunda-feira fui trabalhar de olheira, cansada, irritada, mas pelo menos tinha dormido na minha própria cama. Era um começo, um pequeno passo para recuperar minha vida normal, ou pelo menos uma versão dela que eu pudesse tolerar. Na terça-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Estava trabalhando quando minha prima me ligou desesperada. Ele estava aqui na porta de casa, ela disse chorando. Batendo, gritando, dizendo que sabia que você não morava mais aqui, mas que eu tinha que dar um recado. Que recado? Que ele não vai desistir, que conhece você melhor que ninguém, que sabe que você vai voltar para ele. O sangue subiu na minha cabeça. Agora ele estava ameaçando minha família? Invadindo a casa da minha prima? Você ligou para a polícia? Liguei. Eles vieram, mas ele já tinha ido embora. Fizeram um boletim. Saí do trabalho na mesma hora e fui para a casa dela. Encontrei minha prima nervosa, assustada. Eu não posso mais te abrigar, ela disse. Tenho filhos pequenos. Não posso colocar eles em risco. Entendi perfeitamente. Eu não podia arrastar minha família para essa situação. Naquela noite, liguei para minha advogada e contei tudo. Agora ele está ameaçando terceiros, ela disse. Isso agrava a situação dele. Vamos pedir o agravamento da medida protetiva. Mas eu sabia que papel não ia resolver.
Ele estava escalando porque estava desesperado. E homem desesperado é perigoso. Tomei uma decisão drástica. Ia me mudar de cidade. Pelo menos temporariamente. Tinha uma amiga de faculdade que morava numa cidade do interior, umas 3 horas daqui. Liguei para ela e expliquei a situação. Vem pra cá. Ela disse sem hesitar. Fica o tempo que precisar. Comecei a organizar tudo. Pedi licença no trabalho, arrumei minhas coisas, fechei a casa. Em uma semana, ia estar longe dali. Longe dele. Era uma fuga? Era. Mas às vezes fugir é a estratégia mais inteligente para se manter viva. Na quinta-feira, meu último dia de trabalho antes da licença, recebi uma visita que não esperava. A irmã dele apareceu na recepção da empresa. A mesma que tinha me mandado mensagem chamando de interesseira. Posso falar contigo 5 minutos? Ela perguntou. Desci até a recepção, mas não saí do prédio. Tinha muita gente circulando. Me sentia segura ali. Meu irmão tá mal, ela começou. Ele não come, não dorme, só fala em você. Problema. Dele? Pensei. Mas deixei ela falar. Ele disse que vai fazer uma bobagem se você não voltar. Agora era chantagem emocional? Que tipo de bobagem? Perguntei. Ele falou em se matar. Senti um nó no estômago. Era manipulação ou ele realmente estava considerando isso? Se ele tá com ideação suicida, leva ele num psiquiatra. Não é responsabilidade minha. A irmã ficou brava. Você é muito fria. Não tem coração. Talvez eu tivesse endurecido mesmo. Mas tinha sido necessário para sobreviver. Quando cheguei em casa naquela noite, tinha uma surpresa me esperando. Flores no portão. Rosas vermelhas com um cartão. Minha mão tremeu quando abri. Perdão por tudo. Te amo. Sempre vou te amar. Não tinha assinatura, mas eu sabia quem era. Joguei as flores no lixo e fotografei o cartão. Mais uma evidência para o processo. Mas aquilo me deixou pensando. Será que ele realmente estava considerando se machucar? E se fosse verdade? Eu me sentiria culpada pro resto da vida? Liguei para minha psicóloga e conversei sobre isso. Não é sua responsabilidade, ela disse. Pessoas que fazem chantagem emocional, usando suicídio, raramente executam. É uma forma de controle. Mesmo assim, fiquei preocupada. Por mais que ele tivesse me machucado, eu não queria que ele se machucasse. Só queria que me deixasse em paz. Na sexta-feira, meu último dia na cidade antes de viajar, resolvi fazer uma última checagem na casa. Ia deixar tudo fechado por tempo indeterminado. Quando cheguei, percebi que alguém tinha mexido no jardim. Tinha pegadas na terra molhada ao redor da janela do quarto. Pegadas grandes, masculinas. Ele tinha tentado entrar de novo. Dessa vez, pela janela. Chequei as câmeras e lá estava ele, às 4 da madrugada, tentando forçar a janela do quarto. As grades de proteção impediram que ele entrasse, mas a tentativa estava registrada. Salvei o vídeo e mandei para a delegacia. Dessa vez a gente prende ele, a delegada disse. Flagrante de tentativa de invasão. 2 horas depois, ligaram avisando que ele tinha sido preso. Senti um alívio imenso. Pelo menos por alguns dias, eu ia ter paz. Minha prima veio me ajudar a fechar a casa e carregar as malas. Você tá fazendo certo, ela disse. Às vezes a gente precisa recuar para se proteger. Naquela tarde, terminei de arrumar a mala e tranquei a casa pela última vez. Não sabia quando ia voltar. Talvez nunca. Talvez fosse hora de recomeçar em outro lugar mesmo. No caminho para a rodoviária, passei em frente à delegacia onde ele estava preso. Era um prédio cinza, feio, sem vida. Pensei em como tinha chegado até ali. 4 anos atrás, eu estava apaixonada, construindo planos, sonhando com o futuro. Agora, eu estava fugindo, escondida, com medo. A vida às vezes toma rumos que a gente nunca imagina. Mas eu estava viva, estava livre. E isso era o que importava. Deixei as chaves da casa com minha prima, junto com uma procuração para ela cuidar de qualquer emergência. Se acontecer alguma coisa, me liga, ela disse. Mas não volta enquanto não se sentir segura. Prometi que ia ser cuidadosa, que
Não ia fazer nenhuma loucura por saudade ou solidão. No ônibus, enquanto a cidade ficava para trás, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por deixar minha vida para trás. Alívio por finalmente estar segura. O futuro era incerto, mas pelo menos era meu. Durante a viagem, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Como uma simples frase no Natal tinha desencadeado toda essa situação. Como eu tinha subestimado a capacidade dele de se tornar perigoso. Mas também como eu tinha encontrado forças que nem sabia que tinha. Coragem para me defender, inteligência para buscar ajuda, determinação para não desistir da minha segurança. Quando o ônibus chegou na rodoviária do interior, minha amiga estava me esperando com um sorriso enorme. "Bem-vinda à sua nova vida", ela disse. E pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Sorri sem medo, sem olhar por cima do ombro, sem pensar em consequências. Era o começo de alguma coisa nova. 3 meses depois, ainda tô morando no interior. Minha amiga me ajudou a conseguir um emprego numa escola local. Nada muito elaborado, mas é suficiente para me manter. A vida aqui é mais simples, mais calma. Ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história. Posso ser apenas eu, sem medo, sem paranoia. Às vezes penso em voltar, mas ainda não me sinto pronta. Minha psicóloga, que agora atendo por videochamada, diz que vou saber quando for a hora. Por enquanto tô bem aqui, aprendendo a viver de novo, a confiar de novo, a sonhar de novo. Ele foi condenado a 6 meses por descumprimento de medida protetiva e tentativa de invasão. Provavelmente já saiu. Mas pelo que sei, através da minha advogada, ele não tentou mais me procurar. Talvez tenha entendido finalmente que acabou. Ou talvez só esteja esperando o momento certo. Prefiro não pensar muito nisso. A verdade é que nunca vou saber se estou realmente segura. Esse tipo de medo não passa completamente. Mas aprendi a viver com ele, a não deixar que me paralise. Tenho uma vida nova agora. Pequena, mas minha. Conheci gente nova, fiz amizades, até comecei a namorar alguém. Um cara gentil, que respeita meu espaço, que entende quando preciso de tempo, que nunca me fez sentir que eu devia alguma coisa para ele. É diferente. É como deveria ter sido desde o começo. Ele sabe da minha história. Entende por que às vezes fico tensa quando toca o interfone ou por que prefiro encontros em lugares públicos. Não julga, não apressas, só aceita. É reconfortante descobrir que existem pessoas assim, que nem todo mundo quer te controlar ou te possuir. Algumas pessoas só querem te conhecer e caminhar junto, no seu ritmo. Às vezes acordo de madrugada pensando que ouvi barulho na porta. Mas é só o vento, só a vida normal de uma cidade pequena, onde ex-namorados não aparecem de madrugada, onde o passado não bate na porta. Onde eu posso ser apenas uma mulher, normal, vivendo uma vida normal, sem medo. Minha prima me visita de vez em quando, traz notícias da cidade. A casa continua fechada, mas bem cuidada. Quando você quiser voltar, tá tudo te esperando, ela diz. Mas eu não sei se quero voltar. Aqui eu construí uma paz que não tinha há anos. Uma rotina simples, mas sem sobressaltos. Amigos que me conheceram depois de tudo isso, que só sabem da mulher forte que eu me tornei, não da mulher assustada que eu era. Talvez essa seja a melhor vingança. Ser feliz, viver bem, construir uma vida que ele nunca vai poder tocar ou destruir. Uma vida que é completamente minha.